Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasília! Bom dia, você ouvinte da Ativa FM 98.1. E começando mais um Passando a Régua aqui na Ativa FM 98.1. E segunda-feira é dia de falar de condomínios aqui no nosso quadro Inteligência Condominial. Então, bom dia, amigão síndico! Bom dia, você do Conselho Fiscal! Bom dia, condômino! Vem cá fazer parte desse grupo muito bacana, que é o grupo que quer melhorar o condomínio. Então você, amigão síndico, senta aí, aumenta o som que hoje tem muita dica bacana. Você que é do Conselho Fiscal também vai aprender muita coisa. E principalmente você, condômino, manda um WhatsApp pro seu síndico, senta aqui, aprende também, porque você é o maior agente de mudança nesse condomínio. Vamos começar mais uma Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular, o programa mais irreverente do mundo condominial, com essa bancada linda, maravilhosa. Hoje estou recebendo ele que estava no exterior fazendo um passeio, não sei o que, mas já voltou, meu amigo Francisco da Residência Web. Bom dia, Francisco. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vanessa. Saudade de vocês. Semana passada estava no exterior do Pará, em Marabá, uma cidade belíssima, fazendo um trabalho de última hora, mas satisfação estar de volta na bancada com vocês aqui, é uma alegria muito grande. Grande abraço, Vanessa. Oi, querido, que saudade. Bom demais, e também estamos recebendo ela, nossa síndica 1000 estrelas, direto da Moca pro Brasil, Vanessa Muniz. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Thiago. Bom dia, Francisco. Tava com saudades. Bom dia, ouvintes da rádio. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Bacana, então vamos começar. Vanessa, você não quis viajar essa semana, não? Que você sempre está viajando para o exterior, conhecendo novos países, né? Estudando um pouco sobre condomínios. Você quis ficar em casa no final de semana? O que aconteceu? Olha, eu fiquei completamente inteirada com a natureza, que para mim é 1000 vezes melhor do que estar em qualquer outro lugar. Estava lá no meu rancho, né, completamente conectada com a natureza, fazendo lá as minhas limpezas espirituais, as minhas limpezas mentais, porque lidar com condomínio não é para qualquer um. Se a gente não cuida, né, da nossa saúde mental, principalmente, a gente pira, né? Respira, senão a gente pira, não é assim? Aí, amigão síndico, respira para você não pirar. Então vem para cá, Inteligência Condominial, a evolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo. Então vamos começar como sempre, devaneando, né? E o tema de hoje é o seguinte: o síndico do século XXI tem que ter inteligência emocional, minha senhorita síndica Vanessa Muniz? Tiago, é imprescindível que qualquer síndico, qualquer profissional de qualquer área, inclusive os próprios funcionários dos condomínios, eles tenham a inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional, né? As pessoas falam assim, o que é isso? Eu sou inteligente emocionalmente? Não, na verdade, é uma capacidade que a gente tem, ou que se a gente não tem, a gente pode desenvolver, isso que é o mais legal, de identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções com muito mais facilidade. E de que forma que a gente consegue fazer isso? Criando habilidades, né? Eu falo que quando você tem a inteligência emocional bem trabalhada, nós temos, principalmente nos condomínios, a gente tem o favorecimento do bom relacionamento entre as pessoas, entre os condôminos, entre os funcionários, existe uma melhor interação, a comunicação ela é mais eficiente, e além disso, a gente tem a questão da saúde física e mental. Aí eu falei assim, puxa vida, mas existem a pessoa que não tem essa inteligência emocional intrínseca dentro dela, existem pessoas que começam a perceber pelas crianças, né, hoje, as muito evoluídas, o quanto elas já têm uma inteligência emocional muito mais apurada que seus pais, né? Mas elas existem técnicas hoje, Thiago ou Francisco, técnicas que podem ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional. E aí eu falo assim, nossa, mas técnica, como assim? A gente pode melhorar todos os dias, não é? Então eu sempre falo o seguinte, né? Também trazendo um pouco das constelações sistêmicas, a questão da observação, né? Eu
falo que a gente só consegue desenvolver, só consegue melhorar a nossa inteligência emocional quando a gente começa a analisar o nosso próprio comportamento. A gente tem por hábito, né, muitas vezes, analisar o comportamento do outro. Mas, se a gente começar a explorar o nosso próprio comportamento, a gente vai começar a aplicar de uma forma diferente, porque alguns problemas estão na gente, não no outro. E às vezes a gente acha que está no outro espelhado, né? Verdade. Eu quer falar mais alguma coisa? Não, aí, olha, tem essa questão, né, da observação, tem o domínio das emoções, a gente tem que dominar as emoções, se a gente não dominar as emoções, a gente não consegue resolver nada. A gente tem que aprender a trabalhar com as emoções negativas, porque a gente não é tão monstrinho assim, né? Tem até aquela questão da lenda do lobo bom e do lobo ruim, né? Qual lobo que você vai alimentar, o lobo bom ou o lobo ruim? Você só vai saber quem vai vencer dependendo do lobo que você alimenta, né? Então tem aquela questão, a gente também tem que melhorar a nossa autoconfiança, e quando a gente aumenta a nossa confiança, a gente também é um pouco mais inteligente. E o síndico, ele lida com pressão. Então, se a gente souber lidar com pressão, é claro que tudo vai ficar de uma forma diferente, né? E assim, não tenha medo de se expressar, síndico, porque eu sempre falo, até outro dia eu falei aqui no programa, né? Nenhum CNPJ vai no ABC. Então, se a gente tiver medo de expressar as nossas emoções, a gente também não vai conseguir ter inteligência emocional. E o desenvolvimento do sentimento de empatia, né? Porque senão, empatia, resiliência, senão não dá certo. Olha quanta coisa. Rapaz, isso é muito importante para o síndico do século XXI. E Francisco, o síndico do século tem que ter inteligência emocional, meu jovem? Depois dessa aula da Vanessa, eu tenho muito pouco para falar, viu, Thiago? Mas, assim, de fato é uma característica muito importante que o ser humano, se ele não tem, ele tem condição de aprender, que é lidar inicialmente com as próprias emoções. E, através disso, ele usá-las em benefício próprio. A primeira coisa importante é ele conhecer as próprias emoções. Se eu não me conheço, fica difícil lidar com isso. Essa questão que a Vanessa colocou também, do controle, é muito importante. Porque o que acontece? A gente às vezes não se dá conta, mas o sentimento ele não tem moralidade, ele nem é bom nem é ruim. Então, por exemplo, às vezes eu vejo uma partida de futebol e fico triste. Vem espontaneamente, não tem nenhum problema. Às vezes eu presencio determinada atividade num condomínio que me deixa com raiva. Tudo bem, é natural eu ter raiva. Às vezes até ódio de alguém, mas se para por aí está tudo certo. Agora, se eu não me controlo e passo a agredir alguém por conta disso, seja verbalmente, seja fisicalmente, isso aqui é complicado. Então, assim, o sentimento ele não tem moralidade, ele não é bom nem é ruim. Então, se você tem necessidade de sorrir, de falar, de chorar, não tem problema. Então, a gente tem que ter esse controle para que a gente possa, de fato, adotar as medidas e se comportar adequadamente. A Vanessa falou uma coisa que é muito interessante, que é a empatia. Empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, né? Se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu teria feito assim, como é que eu teria me comportado? Como é que essa pessoa vai receber aquele meu feedback ou meu feedback, né? Então, assim, é uma coisa que é importante a gente ter em mente também. E uma coisa que também é muito importante é a gente saber se relacionar interpessoalmente, né? Então, como é que eu chego melhor nas pessoas? Aquela pessoa é mais visual, aquela pessoa é mais auditiva, aquela pessoa gosta que eu manifeste mais formal. Então, um conjunto de ações que, como a Vanessa bem disse, elas podem ser desenvolvidas. Obviamente que não é fácil, mas eu acho que se você se der essa oportunidade, né, se conhecer primeiro e ir exercitando isso a cada dia, com certeza o relacionamento vai ficar muito bom. Amigão síndico, inteligência emocional é importantíssima para as relações humanas. E nós síndicos, eu costumo dizer que 90% é relações humanas, porque o resto é pagar a conta, financeiro, é orçamento. Outra coisa importante também que é bom a gente ressaltar aqui, não tome nenhuma atitude baseada em emoção. Se for fazer alguma coisa baseada em emoção, não faça. E eu falo assim, faz a técnica dos 5 segundos. Sabia, Vanessa? Olha, essa é boa, hein? Aconteceu alguma coisa, você conta 1, 2 na sua mente ali, para você não responder imediatamente baseado nas emoções, porque às vezes você faz algo na emoção, não é algo racional, não é a melhor alternativa, não é a melhor opção. Então eu faço o seguinte, espera um pouquinho, dá um tempinho, fala, vou pesquisar e vou te responder. Daqui a pouquinho eu te respondo. Mas responda mesmo, tá? A partir do momento que você promete algo, cumpra. Mas é importante isso, é uma coisa que eu aprendi com a vida. Dá aqueles 5 segundinhos, respira fundo, para você poder digerir essa emoção dentro de você, raciocinar da forma correta para você dar a melhor resposta possível, tanto para outra pessoa como para você. Não é verdade, Vanessa? Nossa, você falou tudo. Sabe o que acontece? Isso que você falou, inclusive, faz parte dessas técnicas, porque assim, nós somos guiados por 2 cérebros, né? Você falou o emocional e o pensante. Quando você pega esses seus 5 segundinhos, às vezes eu falo assim, eu conto até 5, não deu certo,
pessoas, ao invés de elas pararem para pensar, como você bem colocou, perfeitamente colocado, pensar numa resposta, ela traz uma reação. E essa reação, ela é inconsciente. Além de ela ser inconsciente, ela é impulsiva. Ao invés de trazer mais harmonia, vai trazer mais discórdia. Aí, ao invés do síndico, né, ser um cara inteligente emocionalmente, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que ele age por instinto, ele é ativo, ele não pensa. E aí, de inteligente, ele vai passar por desequilibrado, não é? É verdade. Conhecer os nossos limites, né? É uma coisa importante também. Se a gente não conhecer os nossos limites, saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente pode falar, o que a gente não deve falar, é importante, porque cada dia mais as pessoas elas vão atingindo um nível de evolução ou melhor ou pior, e a gente não conhece o outro lado também. Então a gente evita, por exemplo, maior agressividade, pessoas que partem realmente para a ignorância e até estão matando, né? Matando síndicos, matando zeladores. Você não sabe quem que é a outra pessoa, a verdade é essa. Então, se você parar para pensar, refletir, ao invés de reagir, é muito mais inteligente. Profissional, por isso que chama-se síndico profissional. Então, vamos dizer assim, não fala obrigação, mas pelo menos lidar bem com as emoções e na hora de se expressar isso também, né, Francisco? Isso é importante para qualquer profissional, né? A gente tem que entender que relacionamento pessoal faz parte de qualquer profissão. Se relacionar com o outro faz parte de qualquer profissão. Né? Tanto do síndico, do gerente, o que for. O cara vive em sociedade e comunidade. Exato, Thiago. E outra coisa também que é muito importante é a gente se automotivar, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente passa, ou às vezes acontece com a gente determinados episódios na vida, isso é no condomínio, é em casa, é no trabalho, no trânsito, a gente vê muitas pessoas agitadas no trânsito no dia a dia, e às vezes a gente toma uma atitude que depois a gente mesmo para e reflete, cara, podia eu ter agido diferente, né? Então, primeiro é reconhecer isso e recomeçar sempre, né? É importante a gente ter essa motivação e sempre pensando no próximo, né? A palavra-chave realmente eu acho que é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Se a gente se coloca no lugar do outro, a gente certamente teria uma postura muito mais legal, muito mais aberta, muito mais tranquila. Muitas vezes o que acontece, você falou o exemplo dos 5 segundos, a gente às vezes costuma falar assim, poxa, não reaja com o fígado, né? Então, muitas vezes a gente não dá esse tempo para respirar e não dá a pessoa para respirar. E depois, quando você vê, já foi. Depois que você despeja em alguém, né, determinadas coisas, é muito difícil você, às vezes, se retratar, às vezes você tem vergonha. Mas a dica é essa, né? Errou, peça desculpa, né? Faça valer a sua opinião sem menosprezar ninguém, né? Não aceite que as pessoas lhe tratem mal. E se a coisa ficar pior, ficar num clima pesado, saia de perto, vá para o seu canto, se recolha. Se for um caso até mais complicado, tome as medidas legais cabíveis, mas o fato é isso, é de que você não pode entrar na pilha daquele que está com um problema. Pegando um exemplo disso, que é muito comum no trânsito, o cara passa acelerado, fica te dando farol, jogo de luz, buzinando para você sair do meio. Deixa teu carro, por mais que você esteja na velocidade adequada àquela via, sai, deixa o carro passar, entendeu? Deixa a vida que segue. Você não precisa absorver o problema que ele tem, ou que ele está, aquela emoção dele, por exemplo, porque isso não lhe diz respeito. Então, isso é muito importante a gente ter esse discernimento. É isso aí, amigão Cíntia, tá nos ouvindo aí, ó, aumenta o som. Olha pro lado do lado, o cara do lado tá no carro, aí olha pro cara do lado e fala assim, ó, eu sou síndico e amo o condomínio. Você faz isso, Vanessa? Em São Paulo, no trânsito? Olha, eu vou te falar uma coisa, se tiver que fazer alguma gritaria, primeiro que eu aproveito o meu momento do trânsito para falar o telefone, ouvir minhas melhores playlists, mas se eu tiver que fazer alguma briga, eu brigo com os vídeos fechados. É isso aí, amigão. Sim, que é inteligência condominial, a revolução do condomínio. Que aqui, condomínio é papo. Agora vamos ver um insight de uma pessoa que eu gosto pra caramba, de Salvador, minha amiga Michele Lodeiro. Michele, um abraço, um beijo no coração. Francisco, vamos ouvir o insight dela aí? Vamos lá. Olá para você que é síndico, gestor de condomínios. Aqui é Michele Lodeiro do Grupo Lodeiro, trazendo recomendações da auditoria contábil condominial para você. O governo recentemente editou 2 medidas provisórias que possibilitam que o condomínio possa reduzir custos com a folha de pagamento. Se você já tem um serviço de auditoria preventiva mensal, com toda certeza já recebeu essas recomendações, que serão executadas pela contabilidade e pela administradora do condomínio. Você deve fazer junto a esses especialistas um plano de contingência, avaliando
Valeu, Michele, um forte abraço, beijo no coração, Michele Lodeiro, do Grupo Lodeiro, direto de Salvador, porque aqui é multiversidade. Ô, Francisco, você quer dar a contábil aí? A ideia da Michele é boa ou não é? É boa, Thiago. Pena que muitas vezes tem muitos condomínios que sequer sabem disso, né? Eu digo que é muito importante que haja uma proximidade, não só da parte das empresas de contabilidade, como das administradoras, junto com a gestão, de um modo geral. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito em enviar os boletos, em fazer o balancete, em fazer uma prestação de conta adequada. Isso tudo é certo, é importante, mas isso é o básico. Então a gente precisa ter uma contabilidade mais gerencial. Infelizmente, a maioria dos condomínios, eles não fazem uma contabilidade gerencial. Você tem ali um espelho básico de receita e despesa, mas você não tem uma série de controles, de provisões que facilitam a gestão. Então, quando você não tem uma contabilidade ou uma administradora que é proativa, que ela é reativa, basicamente ela faz aquilo, o comum no dia a dia, você muitas vezes passa batido e perde essas oportunidades. É muito raro, infelizmente, eu acredito que, pelo menos aqui no âmbito do Distrito Federal, muitos condomínios sequer sabem dessa possibilidade. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né, dentro do que a Michele Lodeiro colocou, que é muito importante. O primeiro deles é o seguinte, é avaliar se cabe realmente eu fazer determinada adoção dessa medida provisória no meu condomínio. Por exemplo, eu tenho apenas um colaborador, um condomínio pequeno, tem apenas um zelador. Ora, será que vale a pena reduzir o horário desse zelador? Provavelmente não. Então a gente tem que avaliar. Outra coisa que é muito importante é que muitos condomínios hoje contratam mão de obra terceirizada. Então existe um prestador de serviço, uma pessoa jurídica, que fornece essa mão de obra de limpeza, de segurança, né? Então é importante verificar também o seu contrato, se você também, se a empresa usufruindo desse benefício, que a grande maioria das empresas que podem, tem utilizado esse benefício, isso também pode ser revestido para o condomínio. Vou dar um exemplo prático. A gente teve, sobretudo nos períodos em que a pandemia estava descontrolada, e isso ainda acontece em alguns cantos do Brasil, redução de horário. Ou então a gente tem também chamado revezamento, né? As pessoas um vão num dia, outro vai no outro dia. Então, se eu não vou todo dia, eu não gasto o transporte todo dia. Será que eu não tenho o direito de compensar isso, de descontar? Então, a gente precisa ter, por parte da gestão, o apoio da contabilidade, o apoio das administradoras, no sentido de, primeiro, alertar. Segundo, dizer se ela optar, quais cargos que é interessante ela optar, quais são os compromissos. Porque tem uma coisa que é muito importante também, é que o governo tem ajudado, mas tem uma contrapartida. Então, se eu uso esse benefício, eu não posso demitir essas pessoas. Se eu demitir aquele benefício que eu recebi ao longo do período, eu tenho que ressarcir o governo, né? Ressarcir, também indenizar. Então, é muito importante a gente ter em mente. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes as pessoas não associam um condomínio como se fosse uma empresa. E a gestão de um condomínio tem que ser feita tão qual como se a empresa fosse. Então, existem várias coisas, vários benefícios, vários controles, né? Várias boas práticas que as empresas utilizam que podem e devem ser perfeitamente entendidas ao condomínio. Então, a dica básica é, converse com a sua contabilidade, esteja sempre antenado, né? E não pense apenas no arroz com feijão, né? Um bife, uma salada, uma batata frita, de vez em quando é muito bom. Oh, se não é, Vanessa, qual foi o seu ponto de vista sobre a dica da Michele? Olha, eu respeito, não é? Mas eu vou muito mais na linha do Francisco, que é que cada condomínio possui o seu DNA. Sendo assim, cada caso deve ser resolvido de forma diferenciada. Os meus condomínios, por exemplo, nessa questão da pandemia, eu só fiz alguns ajustes de revezamento com o pessoal da administração interna, mas nós não fizemos nenhuma modificação do salário desses funcionários, né? Nós fizemos um revezamento, até por uma questão assim, de logística, mas como a maior parte dos condomínios que eu faço gestão, nós temos pessoal terceirizado, o contrato ele continuou normalmente. E, na verdade, alguns serviços eles não diminuíram, eles aumentaram. Então, os trabalhos, na verdade, de condomínios, eles aumentaram significativamente. E eu não vi em nenhum desses condomínios que eu faço gestão, mesmo os grandes, até os menores, eu não vi motivação para diminuir a carga de trabalho. Ao contrário, a gente manteve os funcionários, até porque alguns deles adoeceram. Então, a verdade, a gente precisou de mais funcionários e não menos, né? Então, a gente fez revezamento, mas a gente não chegou a utilizar nada que viesse do governo.
Bacana. Outra coisa importante que o Francisco falou, acho que é bom te ressaltar aqui, amigão síndico, também repare no seu contrato de terceirização, porque às vezes a empresa está utilizando desse benefício para a redução de custos dos funcionários e não está repassando para você. Né? Igual você falou, às vezes o cara está indo trabalhar menos vezes, então você pode ter um abatimento de passagem e alimentação. Eu não sei em São Paulo, aqui em Brasília, para você ter ideia, a alimentação de um cara terceirizado hoje é quase R$40. Então, querendo que os caras trabalhem 3, 4, 5 dias menos, é um valor que impactua bastante. Então, assim, o que eu também aconselho? Converse com o gestor do seu contrato, né, terceirizado, e vê. E converse com o seu funcionário também. Você está recebendo normalmente? Como é que estão as coisas? Porque se tem uma redução lá, tem que ter uma redução aqui. Não adianta só você reduzir do funcionário, fazer essa troca, e o condomínio também não ser beneficiado com isso, porque aí é só um lado que está ganhando. Acho que é importante também estar sempre próximo da sua terceirizada, para você poder conversar, trocar ideia. E o importante, sim, que existe possibilidade, isso é uma possibilidade que existe. Por exemplo, se tiver 2 funcionários, a carga horária pode ser reduzida em certo ponto, não é verdade? Às vezes pode trocar um pelo outro. E outra coisa muito importante que eu quero falar aqui é o seguinte, eu falo porque eu vendi terceirizado há muito tempo aqui em Brasília. O síndico, o funcionário de limpeza não é escravo não, cara. Porque os caras é o seguinte, tem 2 funcionários, corta um, quer que um dê conta, não vai dar conta nunca. A gente tem que entender, gente, que não adianta, não é cortando as pessoas que vai reduzir o seu custo do seu condomínio lá, porque você vai ter um serviço de maior qualidade. E toda vez que você faz um corte, isso afeta a qualidade, isso não é um corte de verdade. Certo? Isso aí, cara, é uma coisa sem noção. Eu falo porque ontem, um síndico me procurou pedindo conselho, primeira coisa que ele falou, vou reduzir o custo com o pessoal. Eu falei, como? Vocês vão fazer o serviço do cara? Ele, não, então não tem jeito, porque é uma coisa que é uma coisa que é do sindicato, é o valor que é cobrado do sindicato, o valor que se paga não tem como fugir disso, resta em casa. Então é o seguinte, só tem um jeito, se você for fazer o serviço do cara, porque isso que chama-se terceirização, é para você não fazer. A gente tem que entender, a pessoa que vai morar em condomínio, que existe um custo para manter a coisa. Eu aprendi, tá vendo, Vanessa? A coisa? Opa, gostei. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. E outra coisa importante, síndico, todo ano tem que ter reajuste, gente. Você fica 2, 3 sem reajustar, quando vem a pancada. Porque se as coisas aumentam, você tem que repassar isso. Não é tampando o sol com a peneira para você ganhar mandato, para ser legal para o condomínio, porque não adianta. Você entendeu? A gente tem que ter essa consciência, porque lá na frente a pancada vai ser muito maior, não é verdade, Vanessa? Não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre falo uma outra coisa muito legal, eu adoro quando você fala isso. Não existe, né, benfeitoria à base da porcaria. Né? Não dá para você querer reduzir custos e querer matar o outro funcionário de tanto trabalhar. E outra questão, né, eu vejo hoje alguns condôminos que não querem que aumente, né, que seja reajustada a taxa condominial. Quando você tem um condomínio bem gerido, isso daí a gente acaba até conseguindo fazer uma gordurinha aqui, tirar dali, uma economia dali, compensa do lado, mas não dá pra gente, não existe fórmula mágica. Por quê? Porque os subsídios das categorias, eles sofrem reajuste, e natural, porque tudo aumenta. Então não dá pra fazer economia à base da porcaria. Os moradores que vivem em condomínio têm que ter essa consciência de que não é sempre que o síndico vai conseguir não ter um aumento na taxa condominial com relação ao dissídio. E aí as empresas, não existe almoço grátis, né? As empresas, elas começam a dar uma economia para os condomínios, para os síndicos, para os condomínios, e acabam reduzindo de outra sorte os outros funcionários, né? Por isso que é importante acompanhar, inclusive, o contrato de prestação de serviços, fazer verificação daquilo que está sendo pago, como está sendo pago, conversar com os funcionários, porque existem empresas que acabam não repassando, mas aí acabam tirando, sabe, do próprio funcionário, acabam sonegando impostos, enfim. Então, são várias armadilhas aí que a gente está fugindo. E só lembrando que nós somos responsáveis por isso também, tá, pessoal? Se a administradora, se a gestora do contrato terceirizado não cumprir com as obrigações, o condomínio ele é co-participação nesse processo aí, tá bom? Só para lembrar vocês, tá bom, Vanessa? Tá bom, Francisco? Adoro.
Legal. Então, ó, amigão síndico, olha pro cara do lado aí, aumenta o som, fala, ó, tô ouvindo inteligência condominial, vou mudar seu condomínio, vem pra cá, que aqui, o papo aqui é 100%, só que tem fera aqui, a nossa amiga Vanessa Muniz, síndica Mil Estrelas, meu amigo Francisco da Residência Web. E agora vamos falar uma coisa muito bacana que eu gosto muito, que é o seguro condominial com a minha amiga Lisiane Bezeroff. Ô, Vanessa, vamos ouvir o site dela? Vamos sim. Olá pessoal, Lisiane Bezeroff da Falcone, corretora de seguros, hoje aqui no nosso Papo Seguro DF, falando diretamente com você, síndico, sobre franquia de seguro de condomínio. É isso mesmo. Os seguros de condomínio também têm incidências de franquia em algumas coberturas. Quais são as coberturas que incidem franquias, Lisiane? Vai depender muito de seguradora para seguradora. Tá? Isso aí é uma função do corretor estar orientando vocês, síndico, com relação às coberturas que incidem as franquias e o valor das franquias. Por quê? Porque assim como a franquia normal, aquela que o valor é maior e o preço do seguro diminui, e a franquia reduzida, o valor dela é menor e o preço do seguro vai aumentar um pouco. Tá? É interessante você, síndico, se atentar para o valor das franquias para verificar se realmente compensa fazer na franquia normal ou na franquia reduzida, porque isso vai impactar diretamente no uso do seguro em casos de incidentes, porque a seguradora só vai, você só vai conseguir utilizar o seguro se o valor da indenização for superior ao valor da franquia. Então, de repente, você contrata aí no valor muito alto da franquia, você não vai conseguir utilizar o seguro, porque não vai atingir o valor da franquia, a indenização. Como é que é paga essa franquia na questão do seguro do condomínio? A seguradora, ela já deduz diretamente da indenização. Por exemplo, você faz uma franquia, vamos supor a franquia de danos elétricos, eu vou dar um exemplo aí para vocês. Vamos supor que você coloca ali, a sua franquia seja de R$1.000, tá? E a sua indenização de 500. Você vai conseguir utilizar o seguro? Não, porque o valor da sua indenização é menor do que o valor da franquia. Por exemplo, você tem aí uma indenização de R$10.000, tá? E a sua franquia de 1.000. Então, a seguradora vai te indenizar quanto? 9.000, porque ela já vai deduzir o valor da franquia ali na sua indenização. Ficou bem claro? Tá? Dúvidas, vocês podem entrar em contato aqui com a gente. Meu telefone, meu WhatsApp é o 619-8599-2313. E também podem deixar as perguntas aqui que a gente responde para vocês. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Ah, fica com Deus também, minha amiga Lisiane, o Papo Seguro DF. Lembrando você que lá no nosso canal no YouTube tem uma playlist Seguro Condominial, tem várias lives, várias ideias, vários insights para você se atentar a contratar o seu seguro. Me fiz entender, meu amigo síndico? E Vanessa, gostou do insight da Lise? Gostei. Nossa, é imprescindível esses contatos e essas informações, porque muitas vezes o síndico ele não tem esse know-how, né? Não tem essa inteligência no que tange aos seguros, e é imprescindível. E muitas vezes ele só fica sabendo sobre a má contratação depois de contratado e quando acontece um sinistro, não é? Isso é verdade, isso é importante. Outra coisa, falo que é minha seara, né, minha área de atuação também. Outra coisa que a gente tem que entender, amigão, assim, só para você entender como é que funciona. Você pegou a sua apólice do lado esquerdo, do seu lado esquerdo aqui, tem os valores que são cada cobertura. Do seu lado direito são as franquias. O que não tiver é porque não precisa de franquia, tá? E o que tiver tem o valor das franquias. Outra coisa muito importante, o cara assim, minha apólice esse ano o valor ficou mais caro de fulano e tal. A gente tem que entender o seguinte, quanto mais você participa, mais barato fica. Então, por exemplo, se tem uma franquia de R$1.000, fala, não, eu quero 2.000, automaticamente o valor do seguro vai ficar mais barato, porque você participa mais dessa apólice. E outra coisa importante é exatamente o que a Elisane falou. Vale a pena? Às vezes você contrata um valor que a franquia fica muito próximo. Então, às vezes, nem vale a pena você contratar aquela cobertura naquele valor. E outra coisa muito importante também, por favor, chame o seu corretor de seguros para visitar o seu condomínio.
cada seguro, ele é igual a roupa, ele encaixa para cada condomínio de uma forma diferente. Às vezes a localização impactua na cobertura, às vezes um tem mais vidro, outro tem menos vidro. O local que o condomínio está também impactua no valor, porque se for calcular um dano, por exemplo, um RC condomínio, um RC síndico, as indenizações costumam ser valores mais altos. Então não pega do fulano de tal e coloca no seu nome, que não vai dar certo. E outra coisa muito importante, quem está fazendo, semana eu visitei uma síndica, mandar um beijão para ela, que é a minha amiga Patrícia, né? Acontece, cheguei lá, não tinha cobertura de dano elétrico, não tinha cobertura de ruptura de tubulação. Eu falei, então essa cobertura tudo tá servindo para nada, vamos dizer assim, né? Por quê, pessoal? Cara, o condomínio, cara, a gente sabe que assim, por lei é obrigado a ter a área básica de incêndio e mais uma, certo? Isso é obrigatório por lei. Então, beleza, pessoal, dano elétrico tem que ter, cara. Tem que ter porque a incidência de raios é algo comum, queimar algo. Então, assim, tem que ter essa e tem que ter também a ruptura de tubulação. É muito mais fácil estragar um cano que estragar um portão. Então, assim, a gente tem que entender qual é a necessidade do condomínio, qual é a necessidade do síndico, porque nós, corretores de seguro, somos orientadores nesse processo. O síndico não entende, cara. Então, a gente tem ali para quê? Para orientar o síndico, para que tome a melhor decisão possível. Se ele não quiser contratar, beleza, mas acho que você tem que falar e tem que orientar ele, não é verdade, Francisco? Thiago, disse tudo aí. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a gente não pode contratar o seguro para o nosso condomínio como se a gente estivesse executando uma receita de bolo, né? Porque cada condomínio tem suas particularidades. Se o empreendimento é residencial, se é comercial, se é misto, qual é o fluxo de pessoas, a localidade. E uma coisa que você falou que é muito importante, que eu tenho observado, sobretudo nos condomínios menores, é que, via de regra, tem se feito seguro, muitas vezes negociando diretamente com o banco, a instituição financeira, não há nenhum problema quanto a isso, desde que você tenha conhecimento, mas o ideal realmente é você procurar um profissional, um corretor de seguros. Por que isso é importante? Para que você, primeiro, dimensione o seguro à sua real necessidade. Terceiro, não adianta eu colocar, por exemplo, coberturas que eu sequer vou utilizar. Imagine, por exemplo, que eu coloco lá uma cobertura, vou colocar uma coisa bem esdrúxula aqui, mas que evite que o meu empreendimento ele sofra qualquer tipo de dano, por exemplo, uma árvore que eventualmente cai. Se não tem nenhuma árvore perto do condomínio. Então, é importante você dimensionar a sua realidade. Outra coisa também que eu vejo muito, e isso é ruim, é que normalmente tem se buscado, cada dia, enxugar muitos gastos do condomínio, e o seguro tem sido afetado com isso, fazendo contratações básicas, no sentido basicamente de evitar que o gestor, que o síndico responda depois, né, caso ele não tenha seguro, já que a lei determina que seguro é obrigatório. Então isso é muito ruim. A gente economia a base da porcaria, né? Então, a Vanessa colocou uma coisa que é muito importante. A gente só sabe da necessidade quando a gente precisa utilizar, quando ocorre um sinistro. Aí você vai ver, puxa, a franquia é muito cara, não compensa. Puxa, não tem essa cobertura. Né? E aí o estrago já está feito. Então, assim, é importante a gente separar, né? Uma coisa é você fazer o seguro da tua casa, do teu veículo, né, da tua vida, dos teus bens. Outra coisa é você fazer o seguro de um empreendimento que pertence a muita gente. Então, a dica básica é essa. Procure um profissional, o Thiago está aqui à disposição, a Lidiane também da Atual Forte também é espetacular também no segmento. E certamente tem outros profissionais no Brasil afora que podem ajudar muito. Com certeza, não é verdade, Vanessa? Com certeza, tem que verificar cada caso. E assim, essa questão da contratação desnecessária, né, acaba sendo só sabe, um problema até, porque os moradores, eu pelo menos quando faço a renovação do seguro, eu faço a pólice e tudo que está nela para os moradores do prédio. Eu vejo que a maior parte dos síndicos não fazem isso, né? Fazem a contratação, mas não falam aquilo que você contratar. Sempre tem um corretor de seguros morando no prédio, né? E aí, se você faz uma contratação com um monte de coisas que não tem sentido nenhum para aquele complexo condominial, mostra, inclusive, para a massa condominial que o síndico não tem muito conhecimento. E aí, aqueles corretores de seguro de plantão do próprio prédio acabam falando, olha, o síndico não sabe nem fazer uma renovação de seguro, não sabe nem o que está fazendo, enfim. Então, é importante fazer o que realmente cada condomínio necessita. Verdade. Então, assim, pessoal, isso que eu oriento vocês, chamem o corretor de seguros para bater um papo, para olhar a realidade, para a gente entender como é cada condomínio e fazer uma proposta que adeque àquele condomínio, tá? Outra coisa importante que acontece muito é no dano elétrico, tá, pessoal? Uma coisa que eu aconselho a todos os síndicos do Brasil todo. Contrate sem depreciação. Tem muito cara que faz com depreciação, fica mais barato? Fica.
Mas na hora que dá um pau no elevador, é peças que são caras, cara. E a diferença é pouquíssima coisa, coisa de R$200, 200 e poucos reais, de um valor para o outro. Então, isso que eu falo, a gente tem que analisar, vale a pena? Porque se der um pau no elevador, é peça de 10, 15, 30 mil reais. Então a gente tem que começar a compreender isso. Quando eu for utilizar, vai me atender? Porque depois eu vou ficar chorando não, tá? Porque a seguradora não vai refazer o seguro para você não. Então a gente tem que ter muita cautela e pensar o que eu vou utilizar. Às vezes, por exemplo, eu vejo muito isso, condomínios muito pequenos, bota 20 mil de vidro. Para quê? Se o vidro que tem na da porta principal não custa R$2.000. Então você poderia pegar esse valor e distribuir em outras coberturas que vão te atender com mais, vamos dizer assim, que você vai utilizar mais durante de um ano, igual a tubulação de cano, ou você melhora um RC síndico, ou você, igual o Francisco falou, mas tem a cobertura de vendaval, que pode acontecer. Então assim, você pode distribuir esse dinheiro em outras coberturas que vai te atender de uma forma com mais eficiência, com mais eficácia. Então assim, fica essa dica, não deixe de chamar o seu corretor de seguros. Se precisar do seguro, vai lá, Thiago, seu corretor de seguros, Almechan Síndico. E agora vamos para o... Já que falou de tira dúvidas, nós vamos começar nosso plantão tira dúvidas. Vamos lá, né, Vanessa? Bom demais. Agora eu vou começar com o meu professor Alexandre Franco. A gente fez uma live aí na sexta-feira muito bacana, que era o seguinte: votação eletrônica, assembleia virtual, democratização dos condomínios, que a gente entende que a assembleia virtual é uma forma de democratizar os condomínios. E aí ele fez um questionamento da live que eu achei interessante, vamos conversar aqui com o Francisco. Ele fala o seguinte: qual a base jurídica para realizar uma assembleia que dura 24 horas? E o debate não acontece simultaneamente, e sim durante as 24 horas? Primeiro questionamento. E se a lei 14.010 somente permitir a assembleia virtual até 30 de outubro de 2020, como fica? Assembleia significa debate, discussão de todos estão presentes no mesmo momento. E aí, meu amigo Francisco da RDC Web? Bom, Thiago, é uma excelente pergunta. Primeiro a gente precisa separar as coisas, né? É muito importante que o sucesso de uma assembleia, além do planejamento, seja ela presencial ou não virtual, está sobretudo no edital, né? O edital é a regra do negócio, então a gente precisa ter bastante claro. E essa questão, por exemplo, de você ter uma assembleia estendida por um período maior, não há nenhum problema quanto a isso, desde que seja claro no edital a forma como vai acontecer. Vou dar um exemplo. Nós tivemos recentemente um condomínio com 450 unidades fazendo uma assembleia virtual, usando a nossa plataforma Voto na Web. E o que a gente percebeu lá naquele condomínio, isso obviamente no planejamento prévio, né, para que aquela assembleia realizasse. A gente tem um pessoal jovem há mais tempo, numa grande quantidade de moradores daquelas unidades, e eles não tinham a cultura de usar plataformas e assim por diante. Então foi feito todo um trabalho preventivo no sentido de dar uma orientação, de fazer um treinamento prévio, como se fosse uma assembleia piloto, e chegou-se à conclusão do seguinte: olha, vamos colocar no edital que a assembleia ela vai acontecer, no caso desse condomínio, foi de 9 horas até 12 horas da manhã, foi uma assembleia aberta, gravada, né, onde houve a participação das pessoas, tanto pelo chat, como também liberado o microfone sempre que foi solicitado e possível. Passada essa fase inicial, que demorou 3 horas, né, foi disponibilizada a gravação para todos os condôminos e a partir dali se colocou em votação. Então, isso tudo foi previsto no edital. Então, houve sim o debate, houve sim a solução das dúvidas, houve sim propostas de encaminhamento, houveram várias discussões, mas efetivamente a votação só foi liberada a partir daí. E como é um condomínio grande, né, com pessoas das mais diversas faixas etárias, pessoas inclusive que não residem aqui em Brasília, residem em outros estados também, foi muito tranquilo. Então o sistema comporta isso perfeitamente. Então a votação ficou aberta por 24 horas a partir do encerramento do debate, da discussão, dos encaminhamentos, e as pessoas puderam votar. Isso é tão interessante que nesse condomínio, por exemplo, antes dessa assembleia virtual, o placar maior de pessoas participando de uma assembleia foi de 117 pessoas. E nessa assembleia virtual, durante 24 horas, o condomínio teve quase 400 pessoas que votaram. Então, assim, não há ilegalidade, muito pelo contrário, acho que é uma comodidade, é um avanço. O importante é que isso tudo foi previsto no edital, sem nenhum problema. A ata, inclusive, já foi registrada, não houve nenhum pedido de impugnação e está tudo certo. Essa questão, por exemplo, da lei, ela ter excepcionalizado a realização de assembleias virtuais, na realidade ela veio mais no sentido até de estimular mesmo, porque não é uma novidade a realização de assembleia virtual. O que a gente não tinha era um costume, é uma prática, e eu acho que isso a gente está vendo que veio para ficar, tem aumentado a participação. Nessa assembleia, Thiago, teve até um particular muito interessante, que assim,
Olha que fantástico, né? O presidente da Assembleia, um dos candidatos a presidente da Assembleia, estava no Rio Grande do Sul e se candidatou à presidência da Assembleia. Não foi eleito, porque como ele tem várias unidades nesse empreendimento e as pessoas não o conheciam, então não tinham afinidade. Mas se não fosse isso, ele poderia ter sido eleito sem nenhum problema. Então, é muito importante que você planeje e verifique as regras. Para isso é como você tem segurança, procure a sua assessoria jurídica, procure falar com a sua contabilidade, com a sua administradora, planeje. A gente tem feito várias assembleias e a gente, quando sempre vê um condomínio com muitas unidades, é importante que você veja qual é o formato mais adequado. Nesse caso do condomínio, tem uma coisa também legal, que não foi abrangido na pergunta, mas essa assembleia, na realidade, nesse condomínio foi híbrida também. Por que eu digo que foi híbrida? Porque, na realidade, você tinha algumas pessoas que tinham muita dificuldade, mas queriam participar porque a pauta era muito relevante. E aí o condomínio, observando as regras de distanciamento, ele deixou lá um espaço para até 40 condôminos participarem, mantendo o distanciamento, álcool gel, aferição de temperatura, e essas pessoas puderam assistir à transmissão da Assembleia lá no auditório do condomínio, no salão de festa do condomínio. E na hora de votar, usaram seu aplicativo e votaram sem nenhum problema. Então, e uma coisa que é muito importante, né? Toda a equipe da administração ficou de prontidão durante a Assembleia. Então as pessoas tinham dificuldade, não acessei meu link, né? Não estou conseguindo entender aqui, então a administração estava por trás dando esse apoio. Então, se eu deixo a regra esclarecida desde o início, faço um bom edital, tabelo esse meu edital com a minha assessoria jurídica, cubro tudo aquilo que está previsto no edital, não tem nenhum problema e dá tudo certo. E outra coisa bom ressaltar, que não é que ficou aberta a votação para 24 horas. A Assembleia ficou disponível 24 horas para a pessoa ver o debate, ver as explanações, para ele poder tomar o posicionamento dele e poder votar. Não foi só votar, não. Ficou tudo ali registrado, onde ele poderia ver, tomar a opinião dele e votar. Isso que é muito bacana. Sim, Diago, tem um detalhe importante que é assim, como eu disse, tudo depende do teu edital. É muito comum em condomínios maiores, eu já morei muitos anos aqui num condomínio com mais de 1.200 unidades aqui em Brasília, e nas pautas mais complexas, o próprio edital prevê, olha, a Assembleia ela vai começar, digamos, às 20 horas e vai se estender até 23 horas. Se porventura até às 23 horas ela não esgotar todos os temas da pauta, então a Assembleia fica suspensa, ela não fica extinta, ela fica suspensa e é reaberta em outro momento. O que a gente está tendo possibilidade de fazer isso virtualmente é que se houve toda a discussão, houve toda a solução das dúvidas, houve toda a participação, e é que é muito interessante. Nesse caso dessa Assembleia, para você ter uma ideia, só o chat que o nosso sistema registra e tudo isso vai para cartório, foram quase 50 páginas de perguntas e respostas via chat. Então fica tudo muito claro, muito transparente e é bem legal. Então assim, na realidade ele não inibe a participação, pelo contrário, ele estimula a participação. Então você grava, disponibiliza automaticamente para aqueles que não assistiram, né, o link da gravação, logo depois de finalizar a gravação, e as pessoas que porventura naquele momento tinham um compromisso, estavam trabalhando, não puderam participar, se quiserem, pode assistir aquilo que foi transmitido e na sequência fazer seu voto com tranquilidade, com serenidade, né, pensando no bem de todos. Ô, Vanessa, a Assembleia Virtual é a democratização dos condomínios, minha amiga? Olha, eu acredito que sim. Eu sou muito fã das assembleias virtuais que vieram para ficar. Tem uma pergunta que o nosso ouvinte fez, que é o seguinte, ele falou assim, ué, mas as assembleias virtuais não estavam previstas somente até 30 de outubro, não foi isso que ele perguntou? Isso, também? isso. Olha, essa pergunta aí, ela merece a seguinte resposta, né? Primeiro que em 2002, quando o Código Civil de 16 foi alterado, não existia essa possibilidade, a gente nem imaginava sobre as assembleias virtuais. Era algo assim que a gente até poderia pensar, algumas pessoas mais futuristas podiam pensar, mas ninguém nunca nem imaginou que a gente ia passar por um período de pandemia, que a gente não ia conseguir ficar aglomerados numa assembleia presencial. Ninguém nem imaginou, porque se tivessem imaginado, em 2002 a gente já teria essa disposição no próprio Código Civil. Então, a gente primeiro tem que lembrar que a gente está vivendo algo atípico, algo que ninguém imaginava. E aí, para fundamentar essa realização das assembleias virtuais após o dia 30 de outubro, a gente precisa sempre lembrar que o Código Civil ele traz outras informações, né? Os advogados, quando eles fazem seus pareceres, eles sempre se socorrem à Lei de Introdução às Normas do Direito Civil, né, que define que na omissão da lei
Qualquer outro ato será decidido pelo juiz, de acordo com a analogia, os costumes, como colocou Francisco, e os princípios gerais do direito. E tem uma outra questão também, que é assim, a gente não pode esquecer da própria Constituição Federal, que fala que a aplicação da lei, ela sempre se dará para atender os fins sociais de acordo com o bem comum. Então, pense só, imagine se a gente não pode fazer as assembleias presenciais, imagine um condomínio como o Francisco disse que morou em Brasília, com mais de 1.200, é isso, Francisco? Isso, 1.280 unidades, para ser mais preciso. 1.280 unidades privativas. Como é que você vai falar que vai fazer uma assembleia presencial e as pessoas não vão se aglomerar? Então, a gente também precisa verificar as exigências do bem comum, ou seja, a gente não pode se aglomerar. Como é que vai fazer uma assembleia presencial? Então, já teve a possibilidade de ter uma assembleia virtual, vamos mantê-la, até porque o vírus está aí, a pandemia ela ainda não terminou, então a gente não pode deixar de fazer algo, até porque os condomínios, eles têm uma dinâmica muito diferenciada, inclusive. Imagine só, os mandatos de 2 em 2 anos, e aí tem que fazer o levantamento da parte financeira do condomínio. Tem as questões das previsões orçamentárias, porque afinal as contas elas vão chegando, os contratos vão vencendo e você tem que fazer todo o processo de organização financeira do prédio. Ou seja, os problemas, eles não deixam de chegar a acontecer. As situações, elas não deixam de acontecer. Nada fica suspenso, né? Ficou por um determinado período, ficou suspenso alguns atos, por exemplo, os mandatos dos síndicos. Acabou o mandato, mas ele permaneceu lá até o dia 30 de outubro. Mas não deu para dar essa continuidade, de manter suspenso. Então, tem uma outra questão que deve ser falada, que é o princípio da legalidade. É permitido ao particular fazer sempre tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, a lei ela não proíbe as assembleias virtuais, mesmo porque nem existe essa possibilidade no nosso código. Então, pode acontecer? Pode acontecer sim. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo um período de excepcionalidade, né? Então é importantíssimo falar sobre isso, é importantíssimo trazer essa informação, essa pergunta feita por esse nosso ouvinte, ela é muito, muito importante, né? Por quê? Porque a gente tem que estar sempre ligado aos anseios da sociedade, a gente sempre tem que estar ligado aos nossos usos e costumes. E com relação à assembleia, se está 24 horas, me parece para você ter entendido muito bem, mas hoje existem várias modalidades, inclusive de assembleias virtuais, e cada condomínio vai contratar este pacote, vai contratar esse serviço de acordo com as suas características. Por exemplo, tem condomínios meus que os moradores eles querem que as assembleias aconteçam e que as votações também aconteçam no mesmo momento. Por quê? Porque eles acham um absurdo, não é? Com essa facilidade das assembleias virtuais, da pessoa poder participar da onde quer que ela esteja, votar depois. E às vezes, votar depois para ser o voto do contra. Às vezes o morador ele não tem nem a capacidade ou a inteligência de assistir aquilo que foi apresentado. E aí ele não quer formar opinião, ele só quer ser do contra. Então ele vai lá e vota, não participou dos debates, não participou da apresentação, e ele vai lá e vota contra. Tem moradores meus que já chegaram numa assembleia e falaram: olha, Vanessa, a gente não quer mais assim votar no dia seguinte. A gente quer que a apresentação dos trabalhos aconteça e a pessoa vote naquele momento. Dá para acontecer isso? Dá. Registra-se as atas de assembleia dessa modalidade? Claro que registra, então não tem problema nenhum. Pode acontecer, por exemplo, de inserir, por exemplo, as assembleias virtuais nas convenções. A gente pode deixar essas assembleias abertas para poder avaliar mais votos, por exemplo? Pode também, é uma outra modalidade. A gente pode abrir os trabalhos antes, trazer a apresentação antes, os debates antes e a votação depois? Pode também. Ou seja, são várias modalidades para as assembleias virtuais. O Francisco falou das assembleias híbridas. Dá para acontecer também? Dá para acontecer também. Ou seja, a pandemia trouxe uma moralidade e uma modernidade, não é? Nas participações. Aí tem moradores que falam assim: mas a participação é menor. Não sei dos condomínios de vocês, mas os meus, a participação ela é muito mais ativa. Beleza, complementar aí, Francisco? Sim, não, isso que a Vanessa está colocando é importante também de ressaltar, que é o seguinte: esse exemplo que eu dei
é o exemplo de um condomínio. Cada condomínio tem que ter o seu planejamento e ver a sua própria realidade. O mais usual realmente é isso, né? Você colocar, faz a exposição. Os condomínios que têm usado a nossa plataforma, Voto na Web, a maioria tem feito o seguinte: normalmente se elege um presidente na hora, então a gente cadastra os candidatos na hora, durante a realização da Assembleia, em poucos segundos, né, já abre a votação daquele item do presidente, do secretário. Na sequência, se coloca em votação e o que é mais legal, né, a gente compartilha a tela do gestor, do sistema, e na hora que eu voto um item, né, digamos que seja, por exemplo, a eleição do presidente da Assembleia, eles passaram ali 2, 3, 5 minutos, de acordo com o condomínio estabelecer, a gente já fecha o resultado na hora e o condomínio já recebe o seu comprovante de voto, inclusive na hora. Então ele visualiza na tela o resultado, seja por unidade, seja por fração ideal, daquela proposta que foi a vitoriosa, e de pronto já tem o resultado. Então tem muitos condomínios que fazem isso, apresentam o item, colocam em discussão, depois abre para votação, já divulga o resultado de imediato. Lembrando que essa vantagem de você poder deixar aberto, a Assembleia poder terminar o tema, ela, se bem utilizada, ela ajuda muito. Vou dar um exemplo de uma pauta que é muito difícil a gente ter quórum, que é, digamos, a atualização da convenção de condomínio, que requer um quórum qualificado. Então, muitas vezes, nesse condomínio mesmo que eu morei, quando eles foram renovar a convenção, que estava desatualizada, eles tiveram que bater na porta de muitos moradores, porque não tinham o quórum necessário para registro de cartório. Então, mesmo que pessoas que à época não foram, a Assembleia ficou aberta, na época era uma Assembleia presencial, ficou aberta, e quando eles não tiveram quórum, eles tiveram que sair batendo de porta em porta, daqueles que não participaram, explicando: escuta, você concorda? Olha que prática, sempre que eu posso fazer isso eletronicamente. Então, a dica é, use a ferramenta a seu favor, né? A gente tem até alguns condomínios, sexta-feira eu estava conversando com um síndico, que é síndico de um empreendimento comercial e é síndico de um empreendimento residencial. O comercial tem 54 unidades e o residencial 24 unidades, condomínios pequenos. Mas eles já estão programando duas coisas, né? A primeira deles é a realização de uma assembleia virtual no mês de julho, para ambos os condomínios que ele é síndico, e ele já me disse o seguinte: ó, dando tudo certo, porque a gente sempre tem um quórum muito baixo, né? Um condomínio pequeno, mas é de alto padrão. Então, a nossa ideia já é, na sequência, fazer uma outra assembleia para provar que esse modelo se torne definitivo. Veio para ficar e veio para ajudar. Então espero aí que mandar um abraço para o Alexandre Franco, que mandou uma pergunta aí. Alexandre, espero que a gente tenha sanado todas as suas dúvidas aí. Já convido você, inteligenciacondominial@gmail.com, manda lá sua dúvida, seu insight, para a gente poder conversar aqui tanto na rádio como na TV também. Estamos na reta final então do nosso programa. Vanessa, deixa sua mensagem final aí para os nossos amigos síndicos aí, a mensagem para a semana aí dos nossos amigos síndicos. Falando sobre as questões de usos e costumes, e o meu insight de hoje, a frase que eu quero terminar hoje, é para justamente a gente olhar para si próprio, olhar para a gente, olhar para o outro, com uma forma de trazer isso como costume, olha que coisa, de a gente exercer menor julgamento, o exercício diário você julgar. Então, julgar menos, ter mais empatia pelo seu semelhante. Enquanto você estiver olhando para você, olhar para o seu semelhante com amor, né? Porque isso, para mim, é a maior inteligência emocional. Você ter o controle das suas emoções, você olhar para o outro com empatia, com amor, né? As outras pessoas estão numa fase muito de desamor, e trazer isso como costume para as suas vidas, né? Se isso não funcionava para você antes, comece a praticar essa questão de olhar no outro com empatia, com amor. As pessoas falam muito em empatia, mas às vezes elas não sabem nem o que é, né? Se colocar no lugar do outro. Então vamos falar um pouco de amor, né? Vamos agir com inteligência emocional para o outro. Beleza, bom demais. Foi a nossa amiga Vanessa Muniz, síndica 5 estrelas de São Paulo. Francisco, contas finais, mensagem para o nosso amigão síndico dessa semana aí. Vanessa, um grande abraço para ti, para todos os ouvintes, para o Thiago, também estava com muita saudade. Esse quadro é um programa bem legal, a gente aprende muito, a gente troca muito, né? E assim, a dica que eu dou também, pegando um gancho do que a Vanessa falou, do que o Thiago também colocou, é o seguinte: muitas vezes a gente se foca muito no trabalho e esquece da gente também. Isso também acaba influenciando, não é só o emocional, também é o físico, né? Então procure síndico, condômino, membro do Conselho Fiscal, ouvinte, ter uma atividade que lhe agrade, seja ouvir música,
né? Seja, a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa, eu e o Thiago, sobre caminhada, eu pratico caminhadas no fim de semana, a Vanessa vai para o sítio, né, para a fazenda, e eu pratico caminhadas em cachoeiras, em parques, essa coisa toda. É uma forma que a gente tem de desopilar, vamos dizer assim, né, de se reenergizar também. Então, fica a dica, né? Seja empático com as pessoas e ao mesmo tempo também procure uma atividade que lhe dê satisfação. Isso vai te deixar mais animado para o início da semana, vai fazer conviver com outras pessoas, vai fazer você ser mais tolerante, né? E é isso. Uma ótima semana para todos. É isso aí, galera, todos os amigos síndicos. Vou ficar com certeza um síndico, beleza? Ótima semana para todos vocês aí, que Deus abençoe. E vamos que vamos, fazer um breakzinho, daqui a pouco de volta com o nosso amigo João, dando notícia e informação conosco aqui, ó. Beijo no coração, amigão síndico, valeu, fui!